o que tem sido a nossa prioridade? Por muitas vezes, irmãos, eu vim à igreja, em outro ministério que eu fazia parte, fiz campanhas de um monte de coisa, David. Fazia campanha de prosperidade, campanha de um monte de coisa, campanha para casar, um monte de coisa. Acho que todo mundo já fez campanha, não é errado, tem que fazer mesmo. Só que a partir do momento que a campanha que você faz, ela tem um único propósito das coisas naturais, a coisa não flui. E por muitas vezes eu ficava frustrado com isso. Eu lembro que eu fiz uma campanha praticamente o ano inteiro de segunda-feira, tinha reunião de prosperidade na igreja, eu fui todas as segunda-feiras do ano. Todas. Só que nada acontecia. Por quê? Porque a prioridade não era o reino. A prioridade era apenas se dar bem nas finanças. E daquele momento, um tempo atrás, eu aprendi que, na verdade, e quem é que precisa de um milagre em alguma área da vida? Quem precisa de um milagre? Bastante gente. E daquele momento eu entendi que, na verdade, eu não precisava de um milagre, buscar por um milagre. Eu precisava passar por um processo. Porque o milagre é quando você não tem... É Deus que faz o milagre. O milagre é Deus transformar a água em vinho. Já o processo é transformar a uva em vinho. Tem uma diferença. Então eu entendi que eu precisava passar por um processo, não ficar buscando, vindo à igreja buscando por algo específico. Que está certo você fazer isso, mas desde que aquilo não seja prioridade. A prioridade tem que ser o que a gente vai ver na palavra daqui a pouquinho. Então eu aprendi isso, que eu precisava passar por um processo primeiro, para alcançar aquilo que eu queria alcançar. E não é errado a gente vir à igreja e buscar por bens, buscar por uma casa nova, buscar por um emprego novo. Só que aonde está o nosso coração? Certa vez, pastor, uma pessoa disse para mim assim, você fica aí pregando sobre teologia da prosperidade. Porque a gente fala muito no Grupo Aliança, na Maratona, a gente falou sobre isso. E eu expliquei para a pessoa, calma aí, teologia da prosperidade? Não, eu prego a prosperidade bíblica, que é totalmente diferente. A teologia da prosperidade que muitos pregam aí fora é você usar as coisas espirituais com propósitos materiais. Aí está errado. Só que a prosperidade bíblica é o contrário. É você usar as coisas naturais com propósitos espirituais. Eu entendi isso. Então, para que a gente quer prosperar? Eu quero prosperar porque eu me mereço, porque eu sou legal, porque eu preciso viajar, porque eu preciso ter um carro novo, mostrar para as pessoas que eu sou bom. Nunca vai acontecer nada. Mas a partir do momento que você coloca no teu coração, Naldinho, que você quer prosperar para o reino de Deus, aí muda a história. Em Mateus 6:33, Mateus capítulo 6, começar desde o versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 34, nós vamos ler. Nós vamos ler até o 34. Mateus 6. No versículo 19 começa assim: Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão... Glória a Deus, vamos encerrar aqui.
até o 33, Deus falou profundamente, é um versículo que todo mundo conhece, esse Mateus 6, no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. A nossa prioridade, irmãos, tem que ser o reino de Deus. Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa de um carro para vir à igreja, para trabalhar. Ele sabe que a gente precisa se vestir. Ele sabe que a gente precisa se alimentar. Só que a partir do momento que a gente vem à igreja só buscando esse tipo de coisa, as coisas não fluem. O nosso objetivo, o nosso foco, a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. Tem que ser o reino de Deus. Aqui no versículo 33, daria para fazer um estudo aqui de muito tempo. E mais para trás um pouquinho aqui, fala para a gente não ficar ansioso com certas coisas. Por muito tempo a depressão ela foi considerada o mal do século, a doença do século. Eu já tive um princípio de depressão. É terrível. E hoje o que a gente tem vivido e está aumentando isso, além da depressão, é a ansiedade. Depressão, ela vem por conta das coisas do passado. A ansiedade é por coisas que nem aconteceram ainda, do futuro. E a própria palavra de Deus nos diz que a gente tem que viver o dia de hoje. A gente tem que viver o hoje. Talvez dá tempo de abrir aqui. Vamos lá para Hebreus 3. Eu não abri de manhã, mas Deus... Hebreus capítulo 3, versículo 12, do 12 ao 13. Hebreus capítulo 3, do 12 ao 15. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A gente tem que viver o dia de hoje, sem se preocupar do que passou, e sem se preocupar do que vai vir, porque se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, Ele conhece e das demais coisas Ele acrescenta. E no versículo 33 de Mateus 6, 3 coisas me chamam a atenção. Vamos voltar lá para Mateus 6. Eu vou ler aqui de novo, Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus está totalmente você ligado a ter intimidade com Ele. A salvação, intimidade, renúncia. Cortar o excesso de carne, como o nosso pastor vem ministrando já durante algum tempo. Você viver intensidade no Espírito. Buscar o reino de Deus está ligado você a ter um coração voltado para Deus, a buscar a salvação dEle. Eu fiz um comentário de manhã, para mim foi muito legal isso, porque me trouxe à memória a mensagem, a passagem de Samuel. Está lá em Samuel capítulo 3. Vamos lá em Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3. Quando o jovem Samuel estava sendo ali mentoreado, né, pelo profeta. 1 Samuel capítulo 3. No versículo 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Ou seja, num tempo onde a palavra não era tão pregada, as visões não eram tão frequentes. E Deus ele se dirigiu ao Samuel, que não era profeta na época, mas naquele momento. E a gente vê hoje a palavra sendo pregada todos os dias, os pastores enviando mensagem todos os dias no grupo da igreja, os cultos, a palavra é ministrada todos os dias. E muitas vezes a gente não dá ouvido para o que Deus está falando. A gente não consegue entender que Deus está falando com a gente. Aí a gente vai para o versículo 9. Vamos ler desde o capítulo do versículo 2 para a gente mergulhar um pouquinho. E certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam a escurecer-se e ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Aqui a gente vê que Deus chamou Samuel por 3, 4 vezes, e Samuel achou que era o profeta que estava chamando ele. Então ele ia lá, Deus chamava Samuel,
E Samuel ia no quarto do profeta e falava, Senhor, o Senhor me chamou? Ele, não foi eu não, volta a dormir. E ele voltava. Quer dizer, ele estava ouvindo a voz de Deus, só que ele não sabia que era Deus. Porque a palavra era rara naquela época, as visões eram raras. Até que no momento, no versículo 9, diz assim, por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar de novo, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Aqui, essa passagem, para mim é muito forte, porque Samuel ali, um jovem ainda, ele ouviu a voz de Deus, foi falar com o sacerdote, e ele falou, não sou eu não, mas quando ele decidiu ouvir o que o sacerdote, direção do sacerdote, ele voltou, Deus falou com ele, ou seja, ele entrou no quarto do menino e saiu depois profeta de Deus, porque ele deu ouvido ao que Deus estava falando com ele. E é muito forte essa passagem, quando a gente dá ouvidos para o que Deus está falando, você entra no teu aposento e você sai transformado dali. Quando você ouve a Deus, quando você tem intimidade com Deus Todo-Poderoso, amém? Uma outra coisa que chama a atenção nesse versículo 33 de Mateus 6, vamos voltar lá para Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino é buscar a salvação, buscar a intimidade com Deus Todo-Poderoso. E a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem aqui o irmão Eider, que é advogado, muito bom por sinal, eu indico ele, quem precisa de serviço de advocacia. Tem mais algum advogado aqui? E no Brasil a gente tem a nossa Constituição, as leis, e da mesma maneira que existem as leis no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, a Constituição, se você obedecer às leis, os mandamentos do país, você está livre de qualquer condenação, né? Você passa, mas se você ferir a lei, afligir a lei, você tem uma punição. Com as coisas de Deus é a mesma coisa. Quando se fala na justiça de Deus, é você ouvir os mandamentos de Deus e cumprir os princípios dele. Então você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a salvação em Cristo, ser salvo, e a justiça de Deus, ouvir os mandamentos e cumprir, né? Porque às vezes a gente busca, vem à igreja para buscar algo por nós, pelas finanças, Deus abençoe minhas finanças, faz, mas a pessoa não é fiel na questão dos tributos, a pessoa não é fiel nas primícias, nos dízimos, nas ofertas, e vem buscar a prosperidade de Deus. Isso nunca vai acontecer. A pessoa vive doente e não cumpre os princípios que a Bíblia fala, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A pessoa vive com diabetes, vive com um monte de problema, com doença, vive em médico, e as coisas não fluem, e vem buscando a Deus um milagre. Como eu falei, é um processo que a gente tem que buscar, a gente tem que identificar, a gente precisa de um milagre ou de processo, como eu falei no início. Quando eu identifiquei que eu precisava passar por um processo e não um milagre, claro, em alguns casos a gente precisa de um milagre, que não tem o que fazer, então é só Deus na causa, então Deus vem com o intermédio e resolve ali. Então quando eu entendi isso, fez toda a diferença para mim, porque a Bíblia é muito clara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus, você está conectado com Deus e cumprir os princípios, os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus fala, né, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se a gente não tem cumprido os mandamentos do Senhor, se a gente não tem praticado a palavra dele, será que a gente ama Ele de verdade? Será que a gente ama a palavra de Deus mesmo ao ponto de morrer pela palavra de Deus, de morrer por Cristo? A outra parte que me chama a atenção, seguindo aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a salvação em Cristo e a sua justiça, cumprir os mandamentos, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, você está salvo, você cumpre os mandamentos, e Deus ele sabe o que a gente precisa. Aí Ele transborda, Ele derrama, Ele sabe o que a gente precisa. Cada um na sua medida. Nem todo mundo vai ser milionário, mas você vai ter uma bênção. Nem todo mundo vai ter mansões, mas você vai ser próspero, dentro da sua medida. Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus ele sabe o que a gente precisa, irmão. Ele sabe o que eu preciso. A gente não precisa ali ficar dia e noite jejuando, Senhor me dá, Senhor me dá. Ele sabe. Você está buscando o reino de Deus? Você está salvo? Você está cumprindo os mandamentos do Senhor? Então se prepara. É no tempo certo. Eu demorei um período. Certo dia eu cheguei no pastor e falei, pastor, as coisas não estão fluindo para mim, não sei o que está acontecendo. E depois ele chegou em mim e falou, meu filho, e aí?
Você está no pecado? Eu falei, pastor, não estou no pecado. Estou fazendo as coisas direitinho, sabe? Sou marido de uma só mulher, tento viver em santidade, só que cumpro os princípios bíblicos na questão dos tributos, honro os meus pais, honro os meus sacerdotes, só que não está acontecendo. Ele falou, então espera, continua. Eu continuei, eu ouvi a voz dele e continuei. Uma vez eu fiz uma oração, numa madrugada aqui na igreja, falei, Senhor, a minha poupança aí no céu está cheia, porque eu sempre sendo fiel a Ele, nunca desisti, mesmo meio a dificuldade, sempre ali sendo fiel ao Senhor nos tributos, em outras coisas. Falei, minha poupança no céu está cheia. Que hora que o Senhor vai derramar? E não é pecado você falar com Deus assim, Ele é teu Pai. Você tem que falar, Senhor, e aí, o que está acontecendo? Por que as coisas não fluem para mim? Porque eu estava buscando o reino de Deus, eu sou salvo, eu estou salvo. Estava cumprindo os mandamentos, só que as coisas não estavam fluindo. Só que tem um período de Deus abençoar. Tem um momento certo. E como um pastor do Jeová Jireh, o apóstolo Raimon falou para mim uma vez, ele falou para mim, Deus está vendo quanto você é confiável. Talvez a tua vida não mudou ainda por questão de detalhes, continua. Se você está salvo, está cumprindo os mandamentos, espera, continua. Deus está vendo quanto você é confiável. Porque tem pessoas que chegam na igreja, né, pastor? Chegam na igreja, se converte, dá um mês a pessoa já está transbordando, a pessoa está prosperando, está acontecendo um monte de coisa, e pessoas com 10, 15, 20 anos de igreja, a coisa não acontece nada. Por quê? No tempo de Deus. Deus, Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o tempo certo de derramar, de abrir as comportas do céu e derramar tudo aquilo que Ele tem para derramar. A ouro, a prata é dele, tudo é dele, a saúde é dele. Então continua. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala para Paulo, diz isso para a gente nos examinar a nós mesmos. E não é só na hora da Santa Ceia, também é importante isso, mas a salvação ela é diária. Nós somos entregues à morte todo dia por amor a Cristo, então a salvação ela é diária. Não é porque a gente reconheceu Cristo como Salvador uma vez que está tudo certo. Eu aceitei Jesus, está tudo certo, agora eu vou viver no pecado. Não, é diariamente. A salvação ela é diária. Amém? Então vamos buscar a salvação diariamente, buscar viver em santidade, ter o reino de Deus como prioridade na nossa vida. O reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. Como eu falei, é importante sim você orar para ter algo melhor, para buscar, para prosperar, para ter uma família abençoada, mas o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. Esses dias meu pai disse algo muito sério para mim, eu falei, é verdade, eu acredito. Ele falou, eu também acredito, que nós estamos vivendo no tempo das 10 virgens, que diz lá em Mateus 25. Deus ele é tão misericordioso com a gente, que ele já deixou escrito na palavra que nos últimos dias ele traria sinais aconteceriam. E o que a gente tem vivido, a gente vai fazer 1 ano agora de pandemia, usando máscara. Quando a gente nunca no mundo houve algo assim, e isso são sinais dos fins dos tempos. E tem muito cristão, muito crente, olhando para isso, dizendo que é só a culpa da China, a culpa não sei de quem, culpa do, sei lá de quem, da Dilma, ela nem está aí mais. Mas a gente tem que entender que são sinais dos fins dos tempos. Está acontecendo. Vai acabar a pandemia, vai vir outras situações. A gente está preparado para isso? Nós estamos vivendo o tempo das 10 virgens. As prudentes e as loucas. As prudentes estavam preparadas. Quando o noivo veio, chegou, elas estavam preparadas para a boda, para as bodas. A gente está preparado para isso? A gente está preparado para as bodas? Quando Jesus vier nos buscar, a gente está preparado para receber o noivo? A Bíblia, ela sempre fala nos 50%, né? A Bíblia fala que tinham 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não. 2 vão estar no campo plantando, 1 vai subir, o outro vai ficar. 2 vão estar numa cama, 1 vai subir, o outro vai ficar. Significa, quer dizer então, que metade da população vai subir, vai ficar? Não sei. Examine esse homem a si mesmo. Nós estamos aqui na igreja, será que metade da igreja vai ficar, vai subir? Examine esse homem a si mesmo. Porque hoje de manhã eu fiz o apelo lá, uma pessoa, graças a Deus, voltou para Jesus, mas eu muitas vezes tive que voltar para Jesus na igreja, pastor. Estando dentro da igreja, eu tive que voltar para Jesus. Porque não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou salvo, não. Então examine-se o homem a si mesmo. A minha parte acabou aqui, eu creio que Deus falou conosco. Até as 10 virgens, o pastor vai dar continuidade nessa mensagem, porque Deus tem muito mais para falar conosco nesta noite, pastor. A gente tem que estar preparado, assim como as 10 virgens, 5, temos que ser como aquelas 5 que estavam preparadas para bodas e esperar
a volta do nosso Redentor. Amém, glória a Deus. Abra em Mateus 25, irmãos, até aqui Deus está falando com alguém? Irmãos, que mensagem maravilhosa. Algumas coisas que o time ministrou hoje pela manhã e agora, e chamaram muito a minha atenção. Essa questão do processo. Muitas vezes nós estamos clamando por milagre e na verdade o que a gente precisa não é um milagre. O que a gente precisa é se posicionar em Deus para viver o processo. O que a gente precisa é assumir. E isso me fez refletir sobre muita coisa hoje no decorrer do dia. Por exemplo, não é o que eu vou ministrar, mas alguns exemplos que passaram na minha cabeça. José governou o Egito. Mas antes de governar o Egito, José com 17 anos, ele é vendido pelos irmãos, escravo. E por que ele foi vendido pelos irmãos? Alguém sabe? Por quê? Por que, Tica, ele foi vendido? Porque ele era um sonhador, os irmãos deles ficaram com ciúmes dele. Com ciúmes, com inveja. Mas como que os irmãos dele descobriram o sonho dele? Porque ele contou. José aprendeu, ele precisou passar por um processo. E esse processo na vida de José durou 13 anos. José teve um sonho. Deus deu a ele um sonho. Ele conta o sonho para os irmãos e o sonho diz respeito aos irmãos dele. Os irmãos já ficam enciumados. Na verdade, os irmãos já tinham bronca, porque ele era o primeiro filho, o primogênito de Raquel. Jacó amava Raquel. Lia dava filhos, Raquel não. Quando Raquel tem seu primeiro filho é o José. E Jacó ama o José mais do que todos os filhos. E dá ele uma túnica colorida, diferente. Ali os irmãos já estão cheios de ciúme e inveja, mas ele não tem culpa. Irmãos, nós precisamos ser livres. Nosso coração precisa ser livre no sentido de, se alguém vai ter inveja daquilo que eu carrego, o problema é da pessoa. Agora, eu não tenho que ser um provocador de inveja. Há uma diferença. Quem está entendendo? Há uma diferença entre alguém invejar aquilo que eu estou carregando e eu causar essa inveja, eu provocar essa inveja. Enquanto José ganha a túnica do pai, ele fez alguma coisa de errado? Não, mas os irmãos já tinham inveja. Agora, quando ele vai contar o sonho, ele está na pureza, na inocência. E a gente não sofre na vida só por maldade nossa. A gente sofre muitas vezes por falta de conhecimento. Oséias falou isso, meu povo sofre, meu povo é destruído. Deus põe na boca do profeta Oséias. Porque falta conhecimento, falta sabedoria, falta discernimento, tempo de falar e tempo de calar. Eclesiastes 3 diz, há tempo de falar e tempo de calar. José falou o primeiro sonho, os irmãos ficaram irritados. Não contente, ele conta o segundo. Ele sonha de novo e conta o segundo sonho. No segundo sonho, o negócio é ainda maior, porque ele fala de 10 estrelas mais o sol e a lua. Na cabeça do pai e dos irmãos, está falando que os irmãos e mais Jacó e Raquel vão se prostrar diante dele. Mas na verdade, quando ele governa o Egito, a Raquel já tinha até morrido. Na verdade, aquilo se tratava assim dos irmãos, de Jacó, que representava o sol, o pai dele, e Faraó, que representava a lua, o governo da terra, o homem mais poderoso da terra. Mas aquele sonho, os irmãos dele tinham estrutura para ouvir? Não. Não adiantava José, quando foi vendido, clamar: Deus, faz um milagre, foi o Senhor que me deu um sonho. Quem aqui tem sonhos? Quem aqui tem promessa de Deus? E às vezes você está pedindo para Deus um milagre para o sonho se tornar realidade. Mas o que Deus vai precisar fazer é trabalhar o processo. E como é que trabalha o processo? Por 13 anos José teve que aprender a hora de falar e a hora de calar, sem apagar sua fé em Deus. Não é porque eu creio em Deus, não é porque eu sou de Deus, que toda hora eu preciso, eu vou usar um termo aqui para ficar bem claro, esfregar isso na cara dos outros. Há momentos que eu não vou falar que eu sou de Deus. O mais importante é que eu seja de Deus. Vou dizer isso de novo e guarda isso. Há momentos que eu não vou precisar falar que eu sou de Deus. O mais importante é eu ser de Deus. Como assim? Dentro da empresa tem alguém fazendo algo errado e eu não quero participar. Eu não preciso dizer: não, eu não participo disso porque eu sou de Deus, você é do diabo, você vai para o inferno. Simplesmente eu sempre me retiro quando há algo errado, não participo, não me envolvo, isso não é para mim. Minha conduta é outra, meu caráter é outro. Daqui a pouco, alguém que está lá e quer sair, vai chegar em você, vai te procurar e vai dizer: eu percebi que quando tem algo errado você pula fora. Você não se envolve naquilo que é de baixo nível. Você não se envolve naquilo que é desonesto, naquilo que é sujo. Eu estou precisando de uma mudança de vida, eu estou perdendo meu casamento, eu estou perdendo isso, aquilo. Precisou esfregar na cara dos outros que é de Deus? Não, você simplesmente foi de Deus. Quem está entendendo? José não tinha entendido isso ainda.
José precisava crescer dentro da casa do pai dele, dando testemunho do relacionamento dele com Deus. Mas empolgado, jovem, sem maldade, mas imaturo, ele fala a hora que não é para falar. Isso coloca ele numa situação difícil. E gente, eu não estou justificando o que os irmãos dele fizeram, não está certo. Mas a situação, o comportamento dele colocou ele numa situação difícil. E aí ele teve que passar pelo processo de maturidade. No processo de maturidade ele foi traído, no processo de maturidade ele foi esquecido, no processo de maturidade ele passou por uma série de decepções. E aí é interessante, e talvez você nunca tenha lhe chamado a atenção, quando o faraó chama José, porque o copeiro contou da questão do sonho, que José interpreta sonho, José aparece e diz, olha, primeiro que a interpretação dos sonhos é de Deus, eu não sou bom, bom é Deus. Aí Faraó conta o sonho, José fala, olha, os 2 sonhos de Faraó é um só, Deus tem pressa a fazer, 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, e tal, e tal, e tal. Resumindo aqui, aí Faraó diz, fica impactado. Aí o que José faz? Se fosse o primeiro José de 17 anos, ele diria, ninguém interpreta sonhos como eu, me coloque para governar tudo. E Faraó olharia para José e diria, golpista, eu nem sei se a interpretação está certa. Ele falou isso só para ele arrumar, para ele cavar uma vaga aqui no meu palácio e sair da prisão. José não faz isso. O que José fala? Faraó, arrume alguém que tenha sabedoria para administrar. Faraó, procure alguém da sua confiança, alguém que tenha muita habilidade. Faraó olha e fala assim, quem existe assim senão você? Em quem há o Espírito de Deus. Quem está entendendo a diferença? José é diferente com 17 anos do que o José de 30? É diferente ou não é? Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos amadurecer, porque tem níveis de conquista, níveis de realização, níveis de bênção que Deus quer liberar sobre a nossa vida. O Tiago viveu, eu vivi, você já viveu tantas coisas que a gente já viveu na vida. É gostoso passar pelo processo, tio? Dolorido, muito dolorido. Dolorido, mas vale a pena. Vale a pena. Hoje, se você tivesse que ter aquela conversa que nós tivemos há uns 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, aquelas que foram várias, mas e soubesse que ia ter que passar tudo isso, mas para chegar onde você chegou hoje, para a sua família estar como está hoje, para a sua empresa, para a sua estrutura espiritual, para a sua estrutura ministerial, estar avançando e rompendo além do que você quer. Porque o problema nosso é esse, a gente quer estabelecer para Deus o quanto a gente cresce, para onde a gente cresce e quando a gente cresce. Não, a honra, a glória e o louvor é dele. Ele estabelece, Rogério, para a direita ou para a esquerda, para frente, para trás, 1 metro, 2, é Deus que estabelece. Se hoje você soubesse tudo que você ia passar e Deus falasse assim, está disposto a passar pelo processo, para chegar aqui, você não está no final ainda, mas para chegar onde você chegou, o que você diria? Você diria sim ou não? Sim. Mas na época você queria passar por isso? Na época não. Irmãos, quantos de nós estamos tentando fugir do processo? E aí sabe o que a gente faz? A gente diz, mestre, eu preciso de um milagre. Aí ele olha e fala assim, você precisa de um processo, não é de um milagre. Seu coração precisa se voltar para verdadeiras prioridades. Me impactou quando o Tiago termina em Mateus 25, eu quero ler aqui com vocês. E, Tio, você tem liberdade para ir falando aqui, meu filho. Em Mateus 25, verso 1, está escrito assim, ó. Eu vou ler na NVI. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias ou suas lâmpadas, e saíram para encontrar-se com quem, gente? Com o noivo. Quantas virgens? 10. 10 também é usado como número na Bíblia, tratando de perfeição. 7 vai falar de Deus, obra perfeita. 10 também vai tratar sobre perfeição. Tá. E aí, 10 virgens queriam o noivo. 10 virgens queriam se casar com o noivo. Só que nessa parábola, Jesus está comparando o casamento, o noivado, o casamento, o processo do noivado ao casamento, a caminhada, a viagem, a transição do noivado ao casamento com o reino de Deus. Você já parou para pensar que Jesus podia usar qualquer exemplo, e Jesus não fala de orações, Jesus não fala de louvores, Jesus não fala de santidade, de um jeito ou de um comportamento, entre aspas, aparentemente espiritual religioso, mas ele compara o reino de Deus a um casamento. Quem é que é casado? Glória a Deus. A pena que ninguém deu glória a Deus, a coisa está feia, precisa fazer oficina de casais urgente. Tem gente que fez assim.
Quem aqui é casado? Uns falaram amém. Falou, glória a Deus não dá para dar, pastor. É muito, mas amém vai, né? Amém, pastor, amém, amém. Vamos lá. Irmãos, Jesus usa o casamento para traçar na nossa mente, para criar na nossa mente uma referência. Casamento é lugar de quê? De fidelidade? O que mais? O que mais, Tio? Cumplicidade. Cumplicidade. Lealdade. Honra. Amor. Respeito. Respeito. E aí a gente passaria aqui, ó. E aqui, irmãos, é tudo aqui, não ensaiamos não. A pergunta é, o nosso relacionamento com Deus tem tudo isso? Tem cumplicidade, tem respeito, tem fidelidade, tem lealdade, tem comprometimento, tem frequência. Intimidade. Intimidade. Tem compromisso. Jesus compara o reino com o casamento, com a transição, com o processo do noivado para o casamento. As bodas do Cordeiro, a festa quando o noivo vem. Sabe, o Espírito Santo é a pessoa que veio preparar a noiva e entregá-la ao Pai. Aliás, o Espírito Santo é a pessoa que veio enviado pelo Pai para preparar e cuidar da noiva para entregá-la ao Filho. Você se relaciona com o Espírito Santo? Nós ouvimos o Espírito Santo? Nós permitimos Ele nos adornar, nos preparar para o casamento, nos instruir sobre o casamento? Nós gastamos tempo orando e mergulhando na intimidade do Espírito Santo para Ele nos preparar? Irmãos, isso é processo. Quem aqui quer viver o reino dos céus? Como é que anda o processo? Quais são as prioridades no decorrer do processo? Qual tem sido a nossa prioridade, como a mensagem que Deus colocou no coração do Ti? As 10 virgens queriam, alguém aqui pergunta de novo, quer Jesus? Todo mundo quer bênção, todo mundo quer milagre, mas a pergunta é, quem quer comprometimento com o processo, com o reino de Deus? No verso 2 diz assim, ó, 5 delas eram insensatas, 5 prudentes, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, azeite. As prudentes, porém, levaram óleo, azeite em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as candeias, suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Irmãos, o processo exige pelo menos, eu destaquei 3 coisas que é o mínimo desse processo, do noivado ao casamento, da nossa vida para o reino. Comprometimento. Por isso, a mensagem começou em Mateus 6, falando sobre buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Comprometimento. Qual é o seu e o meu nível de comprometimento hoje com o reino de Deus? E com o Deus do reino? Segundo, vigilância e atenção. Elas precisavam estar atentas, vigilantes. Terceiro, zelo. Em Apocalipse 3, verso 11 diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Paulo escreveu a Timóteo, alguém vai dizer, não pastor, eu fui salvo e acabou, está tudo certo. Então por que Apocalipse diz, guarda o que tens? É o livro da revelação, do final de tudo, e está mandando ainda guardar. Por que Paulo escreve a Timóteo, guarda o depósito que em ti foi confiado, guarda as instruções que você recebeu, guarda a fé que foi colocada no teu coração pela palavra. Irmãos, nesse processo, guarda o teu coração tendo o reino como prioridade, e você vai enfrentar cada batalha, cada desafio, e vai vencer, vai florescer para a glória de Deus. O verso 10 diz assim, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Existem oportunidades que são únicas. Oportunidades são únicas. Sabe, voltando por exemplo do José, se José tivesse crescido um homem traumatizado pelo processo, ou se José tivesse abandonado o processo, ou se no meio do processo José tivesse pegado um atalho, tivesse pego um atalho e falado, vou me deitar com a mulher do Potifar,
e vou ficar vou ficar de boa que ele teria chegado à promessa? Não teria. A pergunta é, nós estamos negociando no meio do processo? Nós estamos tomando atalhos no meio do processo? Tem gente que está pedindo para Deus um milagre, mas na verdade não é um milagre, a pessoa está pedindo para fugir do processo. O que Deus tem pedido de você? Ano de intimidade. Eu falei aqui desde o ano passado, Deus falou conosco que seria um tempo de entrega. A pergunta é, o que você entregou do ano passado para cá para Deus? O que mudou na sua agenda? O que mudou na sua lista de prioridades, no seu dia a dia, na sua alma, naquilo que mexe com o seu coração? Naquilo que é mais importante? O que tem mudado em mim e em você? Ano passado Deus pediu para nós amadurecermos, Deus ordenou, deu direções, é tempo de maturidade. Esse ano Deus está dizendo, é tempo de intimidade. Todo mundo entra? Não. Alguns desejam entrar, mas não se preparam para entrar. Que cada um de nós não apenas deseje, mas venha estar comprometido, venha zelar por isso e agarrar a oportunidade. Eu quero entrar. Cada oportunidade que é de Deus para mim, que cada calçado de Deus que serve para o meu pé, eu quero. Cada porta que Deus abre, que é para a minha vida, eu quero. Mais alguém? E a gente vai terminar aqui do 11 ao 13. Verso 11, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. É a nossa oração, Deus, faz um milagre. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Pastor, mas Deus não conhece? Deus conhece todo mundo? Sim. O que ele está dizendo aqui? Vocês perderam a oportunidade de viver o processo do noivado. Porque no processo do noivado, a noiva guarda perfume, a noiva guarda azeite. Sabe, lendo sem procurar conhecer, é fácil a gente julgar e dizer, mas que maldade, só porque elas não tinham tanto azeite quanto as outras. Quem já ouviu falar da mulher que quebrou o seu vaso de alabastro cheio de nardo, de um perfume caríssimo, e derramou os pés de Jesus, e perfumou Jesus, e encheu aquela casa, e o Judas encapetado, endemoniado, doido pelo dinheiro, ganancioso, falou, devia ter vendido isso aí e dado aos pobres. Engraçado, irmãos, que geralmente a fala dos críticos é sempre a mesma. Não, por que a igreja isso e não faz pelos pobres? Aí você pergunta, o quanto essa pessoa faz pelos pobres? A maioria não está fazendo nada, nem pão duro dá aos pobres. A igreja tem que fazer seu papel social e para a glória de Deus a gente tem procurado fazer. E não é só segunda-feira que sai levando comida para as pessoas em situação de rua, não é só quando a gente entrega uma cesta básica, é quando a gente faz também missões, no país e fora, é quando a gente ajuda alguém no pagamento de uma conta, de um aluguel, disso, daquilo. Irmãos, a igreja precisa fazer o seu papel e faz. O problema é quando a gente decide ser o Judas Iscariotes, aquele que está apontando o defeito de todo mundo. Cuidado com isso. Aquela mulher quebra o perfume, aquilo que ela tinha guardado sua vida. Muitos estudiosos defendem que ela derramou aquilo que ela guardava para o casamento, porque ela encontrou o noivo. Quem reconhece que Jesus é o noivo que faltava para a tua vida, dá um glória a Deus. E por que não está entregando tudo para Ele ainda? Por que na hora de ir ao encontro dele a gente vai meia boca? A candeia está com metade de azeite. A entrega está sendo pela metade. O coração é pela metade. A atenção é pela metade. A fidelidade é pela metade. Ananias e Safira tentaram dar um migué. A honra é pela metade. O que acontece? Por que a honra tem que ser inteira? Por que a aliança tem que ser completa? Porque pode demorar mais alguns processos. Eu tenho que estar pronto. Sabe, quando eu decidi me casar, eu tinha que estar convicto que era nos dias de alegria, mas também nos dias de tristeza. E como é que a gente suporta e supera os dias de tristeza? É que a gente está tão cheio de amor e tão convicto da nossa aliança, que tem azeite para gastar com quem a gente ama. Quem está entendendo? Você tem azeite para gastar com Jesus? Quantas horas do seu dia você dá para Ele? Minutos? Segundos? Quanto tempo da semana a gente dá para Ele? Nós amamos a igreja, o corpo de Cristo na terra? Tem gente que já nem falou porque já está vendo para onde que eu vou. Quanto tempo você tem dado para o corpo de Cristo? Para o ministério? Para a obra de Deus que cuida de você, da sua família e que ajuda a alcançar outras pessoas? Irmãos, a gente dá metade da candeia, a porta fecha, a gente fica de fora reclamando.
Quantas pessoas na hora de servir a Deus é conta-gotas? Hoje passou 12 minutos. Mas está assistindo um jogo de futebol, o time está perdendo, vai, empata para ir para a prorrogação. Se for para prorrogação vai aumentar 30 minutos, não tem problema. É o meu time. É mais 30 minutos pelo time do meu coração. E acho que vai para os pênaltis. É mais um tempo, que só Deus sabe quando que acaba esses pênaltis, mas é pelo time do meu coração. Quem está entendendo? Eu não vou nem entrar em mérito de fila para conseguir alguma coisa. Nós precisamos aprender e definir bem qual tem sido a nossa prioridade. Sabe como que eu meço a minha prioridade? Quanto de azeite eu estou colocando na minha candeia. O quanto de mim eu estou entregando para Deus. O quanto do meu coração eu estou colocando no altar dele. O quanto do meu vigor, da minha disposição. Como o Tiago disse, ele não queria estar aqui pregando hoje não. Mas a hora que ele entendeu que era uma direção de Deus, ele disse, eis-me aqui Deus, mesmo me achando que não cabe no meu, eu acho que isso, que aquilo. E ele traz para a gente uma mega mensagem, que nos abençoa demais. Irmãos, Deus vai te surpreender. Eu vou dizer de novo, Deus vai te surpreender. Mas só depois de você se entregar ao processo. Só depois de você encher bem a sua candeia de azeite, dizer, Deus está aqui. Aí Deus fala assim, usa esse azeite para iluminar o quarto. Deus, mas eu tinha projetado usar esse azeite para projetar a sala, porque eu queria dar um jantar. Aí Deus fala, esse azeite é para o quarto. Alguém está disposto a ouvir Deus? Porque às vezes a gente prepara a nossa vida para uma coisa, e Deus prepara a nossa vida para outra. Eu preparei e sonhei com um monte de coisas, e nenhum dos meus sonhos era pregar o evangelho. Nenhum. Eu nunca sonhei em ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu amo pastorear. Eu amo pregar o evangelho. Eu preciso entregar o meu azeite para ele. Inteiro. Entrega. Entrega o caminho inteirinho para ele. Eu parei no 11, 12. Vamos ao 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus usa o noivado, casamento, como exemplo para a eternidade e para o reino dele. As virgens são exemplo de comprometimento para quem quer o reino dos céus. Alguém quer? Comprometidos com o casamento, com o noivo, com o seu futuro em família, com Jesus. Hoje, faça uma oração. Jesus, eu me comprometo, mas eu comprometo a minha família com o Senhor. Eu quero que os meus filhos cresçam, que a minha esposa, que o meu marido cresça, que o meu casamento seja construído de forma que todo mundo dentro de casa se lembre que o primeiro da nossa casa é Jesus. O primeiro nome, a primeira palavra, a primeira voz, o primeiro a ser adorado, o primeiro a receber honra, ofertas, coração, entrega, disposição. O primeiro é Ele, primeiro é para Jesus, primeiro é Jesus, primeiro é Jesus, primeiro é o reino de Deus. Consagre sua família assim a Cristo. Sabe, eles podem não querer dar ouvido no começo, mas vai chegar uma hora em que o seu testemunho se tornou tão forte que é impossível eles não reconhecerem que a mensagem de Cristo está viva, que Jesus está vivo dentro da sua casa. Que a gente viu de tal forma que quem nos conhecer, veja Jesus em nós, nos confunda com Cristo. Não porque nós queremos ser os tais, mas porque nós deixamos Ele governar. Sabe, há pessoas pedindo milagres para Deus, mas Deus espera compromisso. Eu anotei algo que me chamou a atenção. Nós estamos comprometidos com a palavra dEle, com a nossa família, com a obra de Deus, com o ministério, ou só com o mundão? Onde a gente está investindo nosso azeite? Onde nós estamos investindo nosso tempo, a nossa vida, o nosso coração, nossa alma? Onde? Onde está o nosso nível de comprometimento? Onde está a nossa prioridade? Qual tem sido nossa prioridade? Pastor, eu não sei, eu acho que eu estou comprometido com Deus, com a minha família, com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com o ministério. Você quer saber como analisar se as suas prioridades são passageiras ou eternas? Eu anotei alguns exemplos aqui. Se as nossas prioridades forem passageiras, bens materiais, coisas, momentos de prazer natural, beleza física, dentre outras, vão acabar. Essas coisas vão entrar no céu? Essas coisas vão entrar no céu? Eu disse que isso aqui é pecado? Eu disse que é errado? Agora não pode ser? Não pode ser? Tem sido.
Vou ler de novo a lista das passageiras, coisas passageiras, prioridades passageiras. Não entra no céu. O que não entra no céu é passageiro. Bens materiais. Errado conquistar materialmente? Ter coisas, eu queria muito ter aquela coisa. Não. Momentos de prazer natural errado? Não. O que eu não posso é colocar isso acima do meu relacionamento com Jesus. Beleza física, não, custe o que custar. Para a minha glória, para o meu louvor e para a sedução da geral. Dentre outras coisas, isso tudo vai acabar. Isso vai acabar. Isso não é prioridade. Isso não pode ser prioridade da nossa vida. Desculpa se talvez você diga, pastor, mas eu não gostei. Eu preciso pregar a verdade sempre. E vou pregar. As que eu não gosto de ouvir também. Mas elas vão me sarar, vão me libertar. E eu creio que vão fazer o mesmo com você. E quais são as prioridades eternas? Almas. Almas entram no reino dos céus? Então eu dedicar tempo em ganhar almas é uma prioridade verdadeira, autêntica, eterna? É ou não é? Sim. Frutos espirituais que geram testemunho para a glória de Deus. Entra no reino? A Bíblia diz que pelos nossos frutos nós vamos colher aqui na terra e também na eternidade, galardão. Entra no reino, são prioridades eternas. Deixa eu ver qual mais por isso aqui. Relacionamentos que levam pessoas a Cristo. Eu procuro me aproximar do Tiago, eu percebo que Cristo colocou uma conexão entre a gente para eu ganhá-lo para Jesus, e eu invisto nessa amizade para levá-lo ao reino, ou para segurá-lo, porque estou vendo que ele está caindo, ele vai desviar, ele vai afastar, e eu estou em condições de ajudar, porque quando você não está em condições, chama outra pessoa para fazer isso. Mas eu estou em condições, aí eu ajudo aquela pessoa. Isso vai para a eternidade? Vai ou não vai, gente? Sim, isso vai para a eternidade. Coloque na balança. Nós estamos vivendo prioridades passageiras ou eternas? Deus precisou trabalhar em José 13 anos. Mas se você perguntar para José se valeu a pena passar 13 anos numa prisão, ou na casa de um homem como escravo, ou toda a aflição da maldade dos irmãos e tudo, para viver o que ele viveu depois, ele vai dizer valeu a pena. Irmãos, no começo, quando você começa a caminhada, quando você começa a correr, quem aqui tem hábito de correr? Esteira na rua, em qualquer lugar. Eu não sei você, mas os primeiros 10 minutos é um caos. Depois disso é difícil parar. Eu fico me desafiando aí um pouco mais. Eu às vezes na academia eu sento na bicicleta, pedal. Quem aqui costuma pedalar? Mesma coisa, primeiros 10, 20 minutos. Pedal para mim é mais longo um pouco, até 20 minutos é um caos. Depois de 20 eu quero ir para 30, de 30 eu falo, não, vou 40. Não, se eu fiz 40 eu vou fazer 50. Pô, já fiz 50, vou fazer 1 hora. Se eu virar 1h04, eu falo, não, agora vai 1h30. Por causa de 4 minutos eu pedalo mais 26. O difícil é o quê? Quando termina, gente. E eu quando termino eu estou molhado, parece que eu tomei banho, encharcado. Eu saio numa alegria, feliz da vida. Porque valeu a pena. Colocar Deus como prioridade, no início, vai ser assim também. É como você começar um curso que você queria muito fazer, mas no começo é difícil. Mas lá na frente você olha e fala, caramba, olha quanto conhecimento eu recebi. É como começar a orar, e às vezes no começo você fala, nossa, mas não está fluindo. E depois chega no final da oração e fala, meu Deus, ainda bem que eu permaneci, que eu continuei orando. Eu não vou perguntar quem leu a Bíblia inteira, mas esse ano nós estamos num plano de leitura. Se você não entrou, entra com a gente, desculpa. Mas como que eu posso dizer que sou cristão e não me interesso pelo livro que o meu Deus, que o meu Cristo, que Ele é o verbo, deixou para mim? Não dá, irmãos, é facinho esse ano, é 4 capítulos por dia a partir de março. Fevereiro foi 6 capítulos por dia. Só não vai ler quem não quiser mesmo. Priorize. No começo pode ser difícil, sim, mas a chegada vai valer a pena. E a Bíblia trata de chegada. A Bíblia trata de como nós vamos chegar. Deus está investindo, Deus investiu o próprio Filho para eu e você chegarmos no final da nossa caminhada e podemos ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação dos tempos. Eu quero ouvir isso. Mais alguém? Desfrute do melhor de Deus nessa terra. Desfrute, Deus não é contra isso não. Deus não é contra. Ele diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o quê? O melhor dessa terra. Mas não troque os tesouros do reino eterno por nada. Eu vou encerrar citando essa frase mais uma vez. Desfrute do melhor de Deus nesta terra, mas não troque os tesouros do reino eterno por nada. Que a maior prioridade da nossa vida
sejam os tesouros espirituais, aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Quem crê e concorda diz? Pode aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Algo a acrescentar aí? Para finalizar, Por favor. também o processo também está... Buscar o reino de Deus, salvação também é um processo. É renúncia, como o pastor falou. Então, buscar o reino de Deus também requer processo. Renúncia, leitura da palavra, santificação. Aí você alcança. Para tudo é processo. Então, buscar o reino de Deus também está relacionado a processo. Por que eu preciso, depois de ser alcançado pela graça de Deus por Jesus, continuar esse processo, lendo a Bíblia, santificando? Porque a Bíblia é que vai me instruir sobre aquilo que me derruba e aquilo que me mantém de pé. Sobre aquilo que vai me destruir e aquilo que vai me edificar. Então, continua. A palavra é essa, continua.